De volta com o nosso MN 40 Graus, queria agradecer demais a audiência do povo lá de Belém do Pará, assistindo a gente canal aberto agora, nesse momento. Muito obrigado pela audiência. Olha, nós vamos conversar agora, com exclusividade, com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, juntamente com a nossa correspondente lá de Brasília, Raniele Veloso, ele que foi ministro da Saúde por 15 meses e teve o desafio de comandar a pasta no momento em que o coronavírus surgiu. Na hora que chegou no Brasil, o homem estava lá no comando, adotando políticas de enfrentamento ao vírus e definindo medidas urgentes para o país. Ele é uma referência nessa discussão sobre a maior crise sanitária da história da humanidade. Não foi só a história da humanidade, não foi só no Brasil, né? Foi a humanidade inteira. E nós vamos conversar agora com ele, junto com a Raniele. Ministro, já me escuta, ministro? Já te escuto, Luiz Fortes. É um prazer falar com você. Estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É uma alegria poder falar com o Norte e o Nordeste brasileiro. Que bom que vocês me convidaram. Bom para a gente, um prazer imenso para a gente. Pode dividir a tela aí com o ministro, ex-ministro, mas a gente costuma sempre chamar, quando o cargo passa, por ministro, né? O cargo anterior, o cargo que ocupou anteriormente. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ir para essa câmera aqui, pô. Deixa eu ir para essa câmera aqui que eu vou lá para o telão. Eu vou lá para o telão, vou conversar logo aqui com o ministro. Doutor Luiz, eu vou fazer o seguinte, como eu sou o seu xará, eu vou chamar o senhor de Doutor Luiz, porque eu acho o nome mais bonito, né? Luiz Mandetta. Pronto, vou chamar assim. Minha mãe adora, Luiz. Pronto, o seu Luiz é com Z? Chama de Luiz ela. O seu Luiz é com Z ou é com Z? É. Pronto, então melhor ainda, o meu é com Z. Então a gente tá... Eu costumo brincar com os amigos que Luiz com Z é que é nome de macho. Doutor Luiz, vamos lá. Raniele Veloso, na hora que estiver no ponto aqui, direto de Brasília, divide com a Raniele também, que está direto de Brasília, a nossa comentarista política. Doutor, é o seguinte, a gente está vivendo numa crise, e essa crise, ela, na minha visão, ela não diminuiu ainda. Eu acho que as pessoas, elas estão cansadas de ficar em casa, elas não aguentam mais, elas têm vontade de sair, elas estão achando com aquela falsa sensação de que está tudo bem, na minha opinião, ainda não está. Eu queria que a gente fizesse uma análise. Aconteceu uma coisa muito interessante, está com muitos anos, essa propaganda me marcou. Só para a gente começar, para que o senhor entenda o que é o meu pensamento. Essa propaganda me marcou de um grande banco. Uma vez, 2 operários, eles estavam montando um outdoor de um banco. E eles montaram lá o outdoor e estavam pregando lá em cima, estavam arrumando esse outdoor, e passava uma pessoa longe e mostrava para o outdoor, fazendo sinal de que o outdoor estava torto. Aí o slogan lá, para finalizar, para fechar, para assinar essa propaganda, dizia assim: às vezes quem está de fora vê muito melhor. Eu queria saber do senhor essa análise que o senhor faz de fora do ministério, porque estando dentro é muito difícil, e estando fora, às vezes, parece, pelo menos parece, ser mais fácil de analisar. O senhor, quando saiu, deixou aí um número, o senhor sendo ministro, deixando um número de aproximadamente 1.000 e poucos óbitos e 25 mil casos confirmados, pouco mais de 25 mil casos confirmados. E hoje a gente tem mais de 90 mil casos, mais de 90 mil óbitos. Como é que o senhor analisa do tempo que o senhor estava e agora o senhor de fora, e o senhor acha que se o senhor estivesse lá, teria conseguido diminuir essas mortes? Qual é a análise do senhor hoje? Bom, Luiz, essa é uma pergunta muito difícil, porque ela tem muitos condicionantes, muitas variáveis. O que eu sei é que, se você, frente a uma doença nova, uma doença que não negociou com nenhum líder mundial, não deu conversa para os Estados Unidos, derrubou o sistema de saúde de Nova York, da Califórnia, da Flórida, da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, enfim, todo mundo sofreu abalos terríveis no sistema de saúde e alertava o mundo sobre a gravidade desse vírus para o sistema de saúde. Então, era nosso dever, primeiro, levar toda a informação possível para que as pessoas construíssem as suas linhas de defesa dentro das suas famílias. E nós sabíamos que o Brasil teria uma epidemia em diferentes estágios, em diferentes momentos, para as diferentes cidades brasileiras. Então, a região norte começou com uma situação muito grave em Manaus, a gente viu entrar pela classe operária,
não estava pronto o sistema de saúde, Belém do Pará sofreu demais, alguns estados ficaram para mais tarde, como foi o caso do Piauí, e hoje vivem um platô alto de casos, as primeiras que entraram caiu. O que eu lhe digo é que se você não pode curar, se você puder curar, cure. Se não puder curar, controle. Se não puder curar nem controlar, conforte, esteja junto, seja solidário. Então, nós estaríamos, com certeza, o Ministério da Saúde seria uma voz, seria um apoio para os prefeitos, para os governadores, porque algumas medidas são duras, porque a vida é o maior patrimônio de um país. E o debate é muito válido, porque os empresários, os comerciantes, as pessoas que querem a sua vida de volta também têm razão. Então, teríamos que ter liderança, teríamos que ter uma unidade nacional contra um inimigo. Esse vírus invadiu o nosso país, provoca milhares de mortes, são 1.100, 1.200, ontem foram 1.500, é como se 5 Boeings lotados caíssem sobre a nossa cabeça nos últimos 70 dias sem dar trégua. Então, o Ministério da Saúde tinha que estar, com certeza, ele estaria mais presente no dia a dia das pessoas. Eu acho que o Ministério, ao sair, deixou muito cada um povo cuidando de si e falta uma coordenação nacional para enfrentarmos essa doença. Mas, volto a repetir, é sempre muito difícil a angústia que dá de você querer fazer um trabalho e não poder. Eu me sinto muito angustiado e muito frustrado com os números que o Brasil apresenta. E nós estamos aqui direto de Teresina e a Raniele Veloso, a nossa repórter também, está ao vivo, direto de Brasília. Tem uma pergunta para o senhor. Raniele, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, ministro. Muito obrigado por estar aqui com a gente no MN 40 Graus. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Meio Norte. Ao vivo para os 6 estados em canais abertos e mais 14 em canais fechados. Bom, ministro, eu aqui em Brasília sempre acompanhei a sua estadia no Ministério da Saúde à frente da pandemia, principalmente porque todos os olhares voltaram para o senhor, e o senhor falou que o presidente Jair Bolsonaro fez tudo o que um presidente não poderia fazer durante uma pandemia, que ele foi oposição do próprio Ministério da Saúde, do seu governo, e aí o senhor entrou em uma rota de colisão com ele, até porque o senhor era contrário a algumas decisões do presidente, algumas posições, como, por exemplo, ele é a favor do retorno mais rápido possível das atividades comerciais. Eu quero saber duas coisas, então, ministro, inclusive algumas coisas que o presidente faz, como, por exemplo, hoje ele esteve no Piauí, o senhor já me disse que viu, né, ele aglomerando lá no local, sem máscara. Então, duas coisas, ministro. Primeira, como era a sua relação com o presidente antes da pandemia e como é agora? E a segunda, o comércio deve ou não reabrir neste momento que a gente vê uma estabilidade em alguns estados brasileiros, mas números muito altos? Bem, o presidente, eu sempre tive uma relação respeitosa. Ele havia me convidado e por eu ser um técnico, e ele queria montar um ministério de técnicos e um ministério que contasse com as pessoas de melhor qualidade técnica. E assim eu montei a equipe que estava comigo junto ao ministério, com o Wanderson, que é um enfermeiro com mestrado, com doutorado, um dos maiores especialistas em vigilância, Gabardo, com anos de SUS, Denizar Viana, na Ciência e Tecnologia, Erno Harzi, enfim, ele me pediu um trabalho técnico. Quando tecnicamente esse trabalho chegou, ele não queria mais um trabalho técnico, ele queria um trabalho político para enfrentar a pandemia. Um trabalho político que jogasse a responsabilidade para prefeitos e que retirasse o Ministério da Saúde de qualquer tipo de protagonismo em frente à condução de um problema que, como disse o Luiz Fortes, a maior crise sanitária, a maior pandemia da humanidade que já se passou. Então, realmente, as posições ficaram, a minha muito técnica e a dele muito política. Prevaleceu a visão política dele, ele resolveu trocar o Ministério da Saúde, até aí não há grandes problemas se você mantém a equipe e entre um ministro que possa ter suporte técnico. Mas trocaram completamente todos os técnicos do segundo escalão, depois entraram os militares e ocuparam o Ministério da Saúde, e aí ali ficou sem nenhum tipo de interlocução. Eu nunca mais troquei informações nem com o presidente, nem com o Ministério. Quanto ao comércio e todas as atividades, se discute muito
tem pessoas que têm medo da segunda onda, que pode vir uma segunda onda da doença. O Brasil ainda está na primeira onda. Nós estamos num platô, né, um número de casos mantendo de óbitos há muito tempo, e fizemos esse platô lá em cima. A gente sabe que essa doença, quando chega a 20%, 22%, 18% de pessoas com anticorpos, ele cai. Isso em algumas cidades claramente caiu, e caiu expressivamente, como é o caso de Manaus, que teve uma mortalidade enorme para passar por isso, porque não se preparou. Então, o que a gente vai ver é sempre dar um passo, abrir quando tiver segurança, quando você tiver leitos hospitalares. Viver ou morrer é desígnio de Deus. Agora, ter a chance de lutar pela vida é um direito de um cidadão e é um dever nosso, enquanto sociedade, garantir que vai ter um leito para minha mãe, para sua mãe, para o seu filho, para o seu pai, caso a gente contraia a doença. E medir diariamente, medir de manhã, medir de noite. Ao perceber que o número de casos está ameaçando a oferta de leitos, tem que voltar para trás, tem que dar um passo atrás, e a sociedade tem que participar disso. A regra tem que ser clara para todo mundo. As pessoas têm que saber que elas têm responsabilidades. A crise é mundial, todas as economias que passaram por retrações fortes conseguiram um controle e a economia volta mais rápido. A nossa em descontrole, a gente vai viver por mais tempo essa epidemia. Então, é uma decisão local que tem que ser feita de acordo com os índices de cada cidade e o inquérito epidemiológico de cada cidade. Agora, doutor, é muito bom falar com uma pessoa que estava no foco dessa confusão toda, porque eu estou enquanto espectador, eu estou aqui do outro lado, eu estava assistindo e a gente escutava muito se falar. Eu queria que o senhor confirmasse ou fique na imparcialidade, não sei, depende do senhor. A gente escutava muito dizer assim, para o senhor poder entender como é que é a questão da minha apresentação aqui, a gente faz um programa também policial, um programa de maior audiência, o primeiro lugar na audiência aqui no Estado, e a gente fala para as classes B, C, D e E. Por isso que eu gosto de falar a linguagem do povo, para que o povo entenda, para que a gente chegue mais próximo do povo. E a gente escutava muito dizer assim, o presidente Bolsonaro está com inveja porque o ministro está aparecendo demais. O ministro está dando muita entrevista, vamos podar. O que a gente escutava aqui era dizer que o presidente tinha mandado podar o senhor. Não, vamos fazer com que ele apareça menos, ele está aparecendo muito. O senhor considera que existia realmente essa ciumeira? E se existia uma ciumeira, que motivo o presidente teria de sentir ciúme do senhor? Será que é ciúme e medo de 2022? Olha, Luiz, a gente tem assim... Ciúme de homem é um troço difícil, de eu falar dele, porque é mais difícil, já que nós estamos falando com o povão, é difícil ciúme de homem. Ciúme de mulher a gente está mais afeito a entender. O que eu posso dizer? Eu era uma pessoa escolhida por ele, eu era parte do governo dele. A minha impressão era que era meu dever dar as informações para o povo brasileiro em nome do governo. Eu esperava muito que o presidente se somasse. Mas ele, desde o princípio, ele tomou um lado de falar assim, larga a mão desse negócio de saúde, vamos optar pela economia. E não tem cabimento você entregar o jogo no primeiro tempo. Tem que lutar, tem que organizar. O sistema precisava de um tempo para crescer, nós precisamos aumentar o número de leitos, porque a dor da mãe de Teresina é a mesma dor da mãe aqui de Cuiabá, de Palmas, de João Pessoa. O Brasil inteiro trabalhava com um número baixo de leitos de CTI. Nós tínhamos que construir um sistema de saúde, comprar máscara, comprar aqueles aparelhos para os enfermeiros. Os enfermeiros estão se contaminando, o médico podia se contaminar, fisioterapeuta. Se a gente perde o povo que vai cuidar da gente, o número de casos multiplica por 1000. Então, havia naquilo dali um trabalho técnico de pensar a solução de saúde, e a gente precisava daquela hora que o líder da nação falasse, vamos por esse caminho, para que fechasse, porque os governadores estavam entendendo, os prefeitos estavam entendendo a ameaça, a população estava vendo diariamente a televisão mostrar o sistema de saúde da Itália acabando, dos Estados Unidos, as pessoas morrendo, os números crescendo assustadoramente, o país estava assustado. Então, a minha função primeira de fazer os boletins era acalmar as pessoas, falar que o SUS estava presente junto com elas, falar que o governo estava junto, que nós íamos sair dessa juntos através da ciência. A ciência ia mostrar o caminho e da fé,
que a gente sem fé não vá a lugar nenhum, que respeitando todas as religiões, cada um professasse a sua fé numa corrente de energia e cuidasse dos idosos, cuidasse da sua mãe, do seu pai, de sua tia, para evitar que pessoas queridas de cada família se perdessem, cuidasse das grávidas. Hoje saiu o anúncio, o Brasil é o número que mais perdeu mulheres gestantes por coronavírus, são mais de 200 mulheres que morreram sem que as crianças pudessem conhecer a mãe, ou morreram a mulher e a criança. Então, assim, viria muito sofrimento, como está tendo muito sofrimento na perda das vidas, e viria muito sofrimento. Eu falei, serão 20 semanas duras, nós vamos ter que estar muito unidos, muito juntos. Agora, se isso causou mal-estar, eu acho que é bobagem, porque seria passageiro. Depois a doença passasse, a exposição que eu tive, ela ia se perder no tempo. Eu estava ali muito mais para fazer o trabalho de ministro da Saúde do governo. E, infelizmente, o presidente entendeu que a saúde não deveria ter nenhuma participação. Tanto que colocou lá agora os militares, e os militares não falam nada, não apresentam números. Até os boletins para saber os números, tivemos que ir no Supremo Tribunal Federal para obrigar eles a dar. Quer dizer, uma coisa muito básica que eu acho que a gente perdeu. É um direito nosso, tempo. né? É o direito de todo mundo saber o que está acontecendo, até para poder se organizar. Mas isso aconteceu no Brasil inteiro. Brasília, onde está a Ranieri, está uma bagunça lá, o número de casos está enorme, ainda está subindo lá em Brasília. Tomaram decisões muito afoitas no começo, fecharam muito no cedo, depois cansou muita população, depois tiveram... Era todo fruto de um momento. Eu acho que se a gente fosse devagar construindo, a gente teria tido uma solução melhor para todo mundo. Rani. Bom, ministro, o senhor é político também, filiado ao DEM, já foi deputado federal, então tem uma facilidade maior também quando a gente fala de política, além de ser médico, né? Claro, um técnico que estava na pasta. E semana passada o senhor disse que estava em praça pública. Eu vou meio que insistir para a gente conseguir extrair um pouco mais de informações. Semana passada, em uma entrevista, o senhor disse que estava em praça pública e que vai disputar as eleições em 2022. Hoje, o senhor já disse que é precipitado falar de 2022. O que todo mundo quer saber, ministro, que o senhor, nesse momento, está trabalhando como consultor nessas eleições municipais do DEM, até porque o senhor é muito popular no país, principalmente por conta do seu trabalho à frente do Ministério da Saúde. A gente quer saber se em 2022 é possível ver uma chapa composta com Mandetta e Sérgio Moro, e quem sabe algum outro parlamentar, como Álvaro Dias, numa mesma chapa? Ele vai dizer que está longe, viu, Ranieri? Veja bem, eu entrei na política, Luiz e Ranieri, sem ter sido vereador, sem ter sido prefeito, sem ter sido governador. Eu fazia saúde, e a saúde eu sempre achei que nós tínhamos que discutir no Congresso Nacional, porque é lá que está a lei do SUS, é lá que está a lei dos planos de saúde. Então, eu fui um deputado federal por 2 mandatos, fui eleito com muitos votos aqui no meu estado, fui reeleito com muita boa votação também em 2014. O último mandato eu achei muito chato o Congresso, foi um ano de fora Dilma, um ano de fora Cunha, um ano de fora Temer. Eu falei no 4º ano, fora eu também. Chega, não vou nem disputar, não quero. Então, a única coisa que eu disse nessa entrevista, quando tanto me insistiram sobre 2022, eu falei, olha, em 2022 vai ter eleição para presidente, para vice-presidente, para governador, para vice-governador, para senador, deputado federal e deputado estadual. Eu vou estar como cidadão em praça pública, participando ao lado de quem eu acredito nas ideias que fujam da polarização. Essa história do PT falar vote em mim, senão o Bolsonaro fica, e o Bolsonaro falar vote em mim, senão o PT volta, eu já cansei, eu não tenho mais paciência para isso. Eu quero um caminho que una o povo brasileiro. Seja lá o nome que tiver à frente, acho o Sérgio Moro um baita nome, fez um trabalho excepcional dentro do Brasil, também foi retirado do Ministério, porque estava indo técnico demais na questão do combate à corrupção e começou a atrapalhar. Então, é natural que surjam essas especulações. Acho ele um nome maravilhoso para 2022, assim como existem outros que podem aparecer. As classes políticas vão debater isso muito depois, vai passar as eleições municipais. As eleições municipais, eu tenho ajudado a quem me pede, não importa o partido,
quando me pedem, dá uma olhada no programa de saúde, vê o que a gente pode fazer para melhorar. Eu estou muito interessado agora em ver o que eu posso ajudar aí para diminuir esse número de mortes. Me botaram uma quarentena, não me deixam trabalhar até o dia 16 de outubro. A primeira vez na história que impõe quarentena para um ministro da Saúde. Eu não sei por quê. Mas até 16 de outubro eu posso dar entrevista e conversar com as pessoas. É só o que eu posso fazer, porque me foi imposta essa quarentena. Então, eu estou ajudando quem me pergunta, quem me pede um auxílio para eu olhar um sistema de saúde, para falar, olha, vai por aqui, vai por ali. É o que eu estou fazendo e deixa 2022 lá em 2022. Quando ele chegar, a gente conversa sobre ele. Mas a gente tem curiosidade, né, ministro? Eu queria saber do senhor como é que ficaria essa chapa. Seria o Luiz... o Luiz, presidente e vice Sérgio Moro, ou o contrário? Como é que ficaria bonito para o senhor assim, imaginar aquele santinho, aquele monte de santinho espalhado assim, como é que ficaria mais bonito? O Sérgio Moro na frente lá como presidente, o senhor como vice, ou o senhor como presidente e ele como vice? Só uma curiosidade para me saber aqui. Chapa forte, viu? Eu não sei, eu não saberia te responder isso não, mas eu vejo ele muito bem, eu acho ele uma pessoa, e se ele for candidato a presidente, é ele que tem que convidar o vice. Então, eu acho que deixa isso a critério dele, ele deve ter... Mas o senhor taparia? Ele vai analisar. Ariel, eu não gosto muito de especular essas coisas, não. Eu gosto de viver, eu acho que política é grupo, ela não pode ser feita isoladamente, ninguém é candidato de si mesmo. Esse país merece um debate muito grande que vai ser feito em 2021. Você vai ver, depois das eleições municipais, as pessoas vão começar a ver os acertos, os erros do governo, vão começar a questionar as coisas, a campanha começa em 2021, as análises todas de saúde, educação, que foi uma pasta que foi extremamente machucada nesse governo, a meio ambiente, que está uma pauta quentíssima. Eu não sei se o Brasil está pior lá fora por questão de meio ambiente ou se é por questão de saúde. As duas estão iguais. Nossa imagem no exterior está muito ruim. Então, eu acho que isso daí tudo vai fazer com que as pessoas vão crescendo esse debate, e isso vai misturando, isso vai acontecendo, e as coisas vão acontecer naturalmente, porque política é destino. Ela não adianta você falar, eu vou planejar isso, vou fazer isso, para depois acontecer aquilo. É um alinhamento de astros. A única coisa que a gente tem que estar é pronto para quando os desafios chegarem, a gente poder enfrentá-los. Nada além disso. Não vejo espaço ainda, agora em 2020, até no meio de uma pandemia, com 90.164 óbitos, e ainda não saiu o boletim de hoje. Daqui a uma semana, todo mundo sabe que a gente vai estar com 100 mil óbitos ou mais, né? Na nossa agenda, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que concentrar agora o que a gente pode fazer enquanto sociedade para ver se a gente tem um comportamento mais junto, de nação, sabe? De que o Piauí possa se interessar pela situação de São Paulo, e São Paulo se interessar pelo Acre, um governo federal que una essa grande barca chamada Brasil. O Ministério da Saúde ele tem essa característica de dar para a gente as visões de toda a sociedade brasileira. A gente fica com uma visão dos indicadores todos, né? E isso ajuda muito a gente a pensar soluções para esse país. Mas vamos esperar, isso ainda está muito cedo, vamos deixar a política seguir o seu rumo, o seu ritmo natural, e vamos ver como é que tudo se comporta no ano que vem. É verdade. Agora... Ministro, eu tenho uma última pergunta, pode ser, Luiz? Pois não, Não sei Rani, como pode. é que está o tempo. Não, o tempo, a televisão aqui é do ministro, ele pode falar o tanto que ele quiser. Bom, eu sei, ministro, que o senhor está escrevendo um livro falando sobre sua experiência, como foi lidar com a pandemia. Eu quero saber se vai ter alguma revelação bombástica de bastidor que ninguém sabe nesse livro, se o senhor pode dar algum spoiler aqui para a gente. E eu também queria que o senhor falasse um pouco sobre essa ocupação militar, que o senhor falou já várias vezes aqui nessa entrevista e em outras, que está tendo no Ministério da Saúde, que está sem titular, está com o ministro interino, que é um general, o general Eduardo Pazuello. O senhor acha que isso atrapalhou no combate à pandemia no país? Mas não esqueça da revelação bombástica do livro. Não vai ter nada bombástico, não. Eu acho que o bombástico vai ser exatamente a aflição, como que a gente recebeu a notícia, como que a gente analisou o comportamento do vírus, como que a gente procurou abastecer o Brasil, quais foram as reações das pessoas. Lógico que sempre tem alguma outra informação que as pessoas têm curiosidade de saber, mas eu vou escrever muito mais para ficar um livro
para a posteridade, porque eu não sei se daqui a 100 anos, a última vez que nós tivemos uma epidemia, uma crise de saúde desse tamanho, foi em 1918, a última vez que se usou quarentena no Brasil. E não tem nada escrito pelas pessoas que viveram aquilo naquela época. Então eu vou deixar, eu vou escrever, ele vai ficar guardado em umas bibliotecas por aí, e vai que o meu bisneto tenha que enfrentar um problema desse, ele tem algum lugar para ver como é que foi, o que a gente fez e o que a gente enfrentou. Será que o presidente vai comprar esse livro, ministro? Não sei, mandar um de presente para ele. Pronto. E como seria a dedicatória? Ao presidente, com carinho. Ah, tá bom. Ministro, muito obrigado pela sua participação. Eu só para a gente finalizar de fato aqui, que eu tenho que ir para o intervalo já, eu estava vendo que eu, enquanto nordestino, sabe que nordestino a gente tem um couro grosso, tem um lombo grosso, mas eu acompanho o senhor no Twitter e eu vou lhe dizer, eu queria só para o senhor me dizer como é que o senhor lida com essas críticas. Às vezes eu vejo lá um turbilhão de críticas dizendo que o senhor estava tudo traçado, estava tudo certo para acontecer isso, para o senhor sair como candidato, Moro como vice, outros dizem o contrário, como eu acabei de falar aqui. Como é que o senhor lida dizendo, uns dizem que o senhor é um traíra, que não sei o que, esculhamba. Como é que o senhor lida com essas críticas, às vezes, muitas vezes, destrutivas? Você sabe, Luiz, que eu não sou muito de rede social. E esse Twitter ele foi formado enquanto eu estava no Ministério. Então, ele tem ali os bolsominions todos, porque eles seguiam e elogiavam corajosamente o ministro da Saúde. Durante a epidemia, eles eram os maiores entusiastas do mesmo. Aí é incrível que a gente deixa o governo e eles falam assim, ele é um comunista, ele era a favor do vírus, eles mudam completamente. Eu acho até que isso discurso retrata um pouco a sociedade, uma sociedade muito marcada pelo ódio. Eu no Ministério, Luiz, eu me tornei um homem mais religioso. Eu rezo muito para Nossa Senhora Aparecida. Esse lugar que eu estou aqui é um colégio dos padres salesianos, é uma biblioteca. Eu aproveito quando eu venho aqui para fazer as entrevistas, as lives, eu paro ali na igreja e eu sempre rezo uma Ave Maria para eles, para acalmar o coração deles. Tem muita gente com muito ódio na internet. Eu não leio muito, não, mas de vez em quando eu leio e falo, a mão que afaga é a mesma que apedreja, né? Como é que o ser humano dá a volta e está sempre no mesmo lugar? Boa resposta. A gente tem que ter espírito democrático, né? Quando é que termina, quando é que começa e quando é que termina a sua quarentena? A minha quarentena me foi imposta do dia 16 de abril até o dia 16 de outubro. E aproveita que você está em Brasília, passa lá no Ministério da Saúde, pede para eles me pagarem o salário, porque eles têm que pagar e eles não me pagam. Vixe, me bancando é a doutora Terezinha, minha mulher. Parece que o povo é especialista em logística ou balística, porque estão querendo matar de fome. Eita. Então amanhã já está em todas as manchetes nos jornais. Ministro cobra ao vivo salário atrasado da saúde. Obrigado, viu, ministro? Então me deixa trabalhar, né? Eu pedi para trabalhar, mas não querem me deixar trabalhar. Luiz, parabéns pelo seu trabalho. A gente aqui de longe sabe o quanto que é importante a pauta segurança, a pauta das famílias, a pauta do dia a dia das pessoas e tem aqui no Mato Grosso do Sul, na hora que esse canal chegar aqui, pode ter certeza que você tem um fã aqui no Mato Grosso do Sul. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns a toda a equipe. Muito obrigado. Da nossa querida Rio Meio Norte. Muito obrigado. Obrigada, ministro, novamente por ter aceitado nosso convite. Até a próxima. Obrigado em Brasília, nós nos encontraremos. Obrigado ao senhor, obrigado a Ranieri, direto aí de Brasília. Ranieri. Luiz com Z, doutor Luiz. Um abraço. Um abraço, tudo de bom. Vamos para o intervalo logo? Vamos logo para o intervalo. Tira aqui, Pontes. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Você continua aqui no nosso MN 40 Graus. Eu volto já já. Sai daí não.